Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Zanolo, sou médico veterinário, trabalho aqui na B. Araújo, em Maringá. Trabalho na parte de avicultura, atendendo os pequenos e grandes produtores. E hoje nós vamos bater um pouquinho de papo sobre a questão do programa de controle microbiológico, tá? Na água de bebida de aves, tá bom? Então, para exemplificar, para a gente ter uma ideia de como está distribuído a água no planeta, tá? Então, hoje a água no nosso planeta está distribuído praticamente quase 98% nos oceanos, em torno de 2% nas geleiras, águas subterrâneas praticamente 0,05%, rios e lagos menos ainda, né? 0,06%, e na atmosfera praticamente 0,001% da água disponível praticamente das águas disponíveis no mundo, né? Então, isso é um dado muito preocupante, né? E importante, porque isso nos diz o que nós temos que cuidar muito das nossas fontes de águas naturais, né? Porque praticamente nós vamos, se a gente não tiver cuidado, né, com as fontes de águas, praticamente a gente vai ter um problema sério no futuro com a escassez hídrica, né? E para a gente fazer praticamente a dessalinização da água do mar, o custo é muito caro, né? Então isso ficaria muito difícil. Em relação à distribuição da água no Brasil, dentro do nosso país, tá? Praticamente hoje nós temos 12% da reserva de água mundial, da água, praticamente água potável, vamos pensar assim, tá? Mas o maior problema é o quê? 70% dessa água está localizada na região amazônica. Nós só temos 7% da população brasileira. E o restante, que seriam os 30%, está no restante do país, que nós temos 93% da população. Então, por isso, voltando naquele ponto, né, precisamos ter muito cuidado com as fontes, porque devido a gente ter problema com a escassez de água, porque nossa população praticamente está na região que tem menos água dentro do nosso país. Em relação aqui mais um dado, né, em relação a doenças vinculadas à questão da qualidade de água, né, então a gente tem muita mortalidade ainda infantil devido à questão de água, contaminação de água, né? Então, por isso é importante a questão desse controle microbiológico, e sobre que a gente vai bater um papo sobre a questão de cloração dessa água, tá bom? Em relação voltando aí, iniciando praticamente a parte mais técnica, né? Então, em relação à limpeza, a questão de desinfecção dos aviários ou mesmo das pequenas propriedades, né? A ideia é o quê? Iniciar com uma limpeza mecânica, né, nível dos aviários, tá? E depois uma lavagem interna desses aviários, e a questão em nível de fábrica de ração e mesmo a nível de aviários, a questão da limpeza dos silos, né, de ração que fique fora do barracão. Então, o que geralmente a gente faz? Faz a limpeza mecânica, depois faz a lavagem dos aviários, a limpeza mecânica dentro dos silos, também pode fazer uma lavagem dentro desses silos, e depois fazer uma aplicação de desinfetante, né? Tá? Que aí seria, a gente vai bater um papinho um pouco mais para frente sobre a questão de qual desinfetante e dosagem. Em relação à caixa d'água, que é um ponto muito importante, então sempre fazer o quê? Uma limpeza dessas caixas d'água, principalmente no intervalo de lotes, né? Ou mesmo uma vez por semana, eu sei que é um pouco mais difícil, mas pelo menos no intervalo de cada lote, fazer a limpeza mecânica dessa caixa d'água. Isso é muito importante. E na caixa d'água também, no nebulizador, quem tem nebulizador dentro na propriedade, no aviário, né? Tá bom? O local da caixa d'água. Muito importante é o quê? Você deixar sempre a caixa d'água ou a fonte de água sua, da onde está vindo, em um local protegido, tá? Geralmente com tampa e na sombra, né? Porque as aves, é importante, quanto a água estiver mais
gelada, com a temperatura mais baixa, essa ave ela vai tomar mais água, tá? E vai ingerir mais ração também. Então ajuda muito no desempenho da água, no desempenho dessa ave, né? Em relação aos resultados zootécnicos, né? São muito melhores quando a fonte de água chegue mais em torno aí de 22, 23, até uns 25 graus. Ela vai beber mais, consumir mais, automaticamente você vai ter um desempenho melhor das aves em relação a ganho de peso, conversão alimentar, tudo, tá bom? Em relação à limpeza, aqui a gente exemplificando, né, isso aqui é uma água de dentro do nipple, tá? Que são aqueles bebedouros tipo uma chupetinha, né? Vamos pensar assim, para quem não conhece, né? Tá? Então o que foi feito? Foi utilizado o Celco pH, que é um ácido, tá? Um ácido que é utilizado na água de bebida das aves também, para controle intestinais, para uma série de outras funções também ele tem. Mas nesse caso nós usamos o Celco pH, fazendo o quê? Fazendo uma diluição de 1 litro dele para em torno de 500 litros de água, você enche os nipples com o produto diluído e deixa 24 horas. No outro dia, você faz o flushing, que seria o esgota toda essa água de dentro dos encanamentos, né? E o que a gente observou? Observamos essa sujeira que saiu de dentro dos nipples. Então é muito importante o quê? No intervalo dos lotes, fazer essa limpeza com o ácido nos nipples ou nas tubulações dos bebedouros que vocês têm nas suas propriedades. Então deixa 24 horas e depois esgotamos, né? E geralmente a sujeira que sai é essa daí, tá bom? Em relação aos limpeza de encanamento, né? Como eu comentei, dá uma olhada na cor dessa água. Então imagina uma ave tomando uma água numa situação dessa, né? Então por isso que é importante fazer essa limpeza, né, dos encanamentos para começar a fazer a cloração de água, tá? Em relação ao rodolúvio, mais um comentário. Hoje todas as propriedades praticamente têm os rodolúvios para desinfecção dos caminhões, né, de carros, das entradas, né, tá? E geralmente também utilizar o desinfetante. Aí nós temos duas opções aqui na empresa, o TH4 e o MQ50. Os dois você pode trabalhar na diluição aí de 1 litro para 1000 litros de água e usar na questão ali no arco rodolúvio, para fazer as infecções dos carros, toda a parte de veículos da empresa, né? E principalmente de quem está fazendo as visitas na sua propriedade, tá? Em relação à composteira, muitas empresas usam, né? Praticamente isso o pessoal vamos pensar da avícola industrial, todos têm que ter essa compostagem, né? Composteira, tá? Então geralmente o que? Sempre limpa, né, organizada, tudo certinho. Nós não vamos entrar no intuito de como fazer a compostagem, né? Eu acho que futuramente a gente pode bater um papo sobre isso, uma futura palestra, um bate-papo aí, tá bom? Mas então seria o que preconizamos? Limpeza, geralmente cercada, né, para não vir aves silvestres, e controle de mosca, roedores, né? Em relação até para o controle de moscas, a gente colocou uma opção aqui de uma cipermetrina, chama Contender. Você usa na diluição aí em torno aí da bomba costal, você pode usar 200 ml em 20 litros de água do produto e fazer essa aplicação ali na região da composteira, mesmo dentro da composteira, para evitar somente proliferação de moscas, tá bom? Bom, vamos diretamente agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da cloração, tá? Da água. Então, geralmente o que? A gente usa a cloração de água para quê? Prevenir a questão de doenças, né? Melhorar essa qualidade de água para essa ave. Então, o que eu brinco, a gente tem que chegar na propriedade e tomar a água que a ave toma. Então, a gente tem que ter consciência que nós temos que dar uma água para essa ave tomar, que você tenha confiança de você mesmo tomar água, tá? Então tem que ser de qualidade igual ou melhor do que a gente toma no dia a dia, tá? Então, porque você com a qualidade de água boa, essa ave bebê, ela vai ter melhor ganho de peso, vai evitar as doenças, né? Entendeu? Então,
Isso é muito importante, essa questão de qualidade de água. Tá? Para isso a gente utiliza hoje o tricloro, né? Que são, no caso, o cloro orgânico, né? Que são pedras, tá? Que a gente vai bater um papo agora aqui para frente. Em relação à cloração e vacinações, geralmente, como o cloro tem uma ação em cima de vírus e bactérias, ele também vai ter uma ação em cima do vírus da vacina. Então, o que a gente indica? Tira o cloro praticamente 24 horas antes de você fazer a vacinação e retorna com a cloração de água também depois de 24 horas que você foi feito, você realizou a vacinação das suas aves. Tá bom? A atuação do cloro, como a gente comentou, eliminação de bactérias, vírus, protozoários, eumintos, algas e fungos. Tá? Tem alguns exemplos ali, tá? de algumas bactérias e vírus. Tá? Então, o cloro ele tem uma ação muito interessante, não causa resistência, tá? Não é como um antibiótico que pode causar resistência, porque ele não deixa residual. Então, ele mata a bactéria, mata o vírus e ele morre. Então, praticamente, a gente não tem resíduo. Então, a bactéria não consegue fazer resistência em cima do cloro, tá bom? Em relação a tipos de cloro, existe o cloro gás, só que o problema é o risco e o alto custo. A parte dos inorgânicos, tá? que é o hipoclorito de cálcio, a gente vai mostrar uma amostra dele ali que ele é muito difícil na dissolução, então ele causa entupimento de bico e ele aumenta muito o pH da solução, isso não é interessante. O cloro líquido, que também pode ser utilizado, mas também ele, na questão da logística de você mexer com um produto é um pouco mais complicado, ele é mais volátil, e também aumenta muito o pH da água, tá? O interessante é sempre o pH mais baixo, por causa da questão da contaminação com bactérias. Então, o ideal hoje na avicultura seria o cloro sólido, o cloro orgânico, seriam as pedras, né? Então, a gente trabalha, praticamente, seria o tricloro, tá? Ele tem um pH mais baixo, mais ácido, né? Em torno de 2,5, no máximo chegando a 7. Tá? A concentração de ativos dele é em torno de 90%, tem uma alta estabilidade, validade de 2 anos, tem um alto poder biocida, então tem uma ação muito interessante em relação às bactérias e vírus. Em relação à armazenagem, para trabalhar com o produto, fica mais fácil, né? Entendeu? Então, uma coisa mais tranquila, tá bom? Em relação ao hipoclorito de cálcio, que a gente tinha relatado antes, como a solubilidade ele é muito difícil, olha como fica, né? Então ele solta muito grumo, então para trabalhar a nível de encanamento, tudo acaba causando muito entupimento, né? Então não é ideal. Então é mais para vocês darem uma exemplificar, né? E dar uma olhada como que fica a dissolução desse produto, tá? A ação do cloro, ele vai ter ação em cima da proteína celular das bactérias ali, tá? No sistema enzimático, porque na dissolução dele na água, ele libera o ácido hipocloroso, que é o bactericida, entendeu? Então, o ácido hipocloroso que vai ter ação bactericida na água de bebida, tá? E o que pode alterar é a questão do pH, a concentração, a temperatura e a matéria orgânica na água, tá? Então, o ácido hipocloroso, aqui a gente está mostrando a questão da fórmula dele, né? Tá? E foi o que eu comentei. Então, o ácido é o agente sanitizante ativo. Então, do cloro ele vai produzir o ácido hipocloroso, que vai ter essa ação bactericida na água, tá bom? Então, assim, ó, quanto o pH for mais baixo, a maior porcentagem de ácido hipocloroso nós vamos ter na água. Então você pode até associar um ácido orgânico junto com o cloro, você vai ter uma ação melhor ainda do cloro, tá bom? A nível de água. Porque pode perceber que no pH 6, ele tem 98% de ação do ácido hipocloroso. Aí você vai para pH 9, que é um pH muito alto, ele já vai ter só 0,5% de ácido hipocloroso. Então, geralmente, a gente trabalha acidificando a água, né? Você tem uma ação melhor ainda
na questão do cloro, tá bom? E aí, falando propriamente do tricloro, do ácido pedra, né, do cloro pedra, ele tem uma dissolução lenta, então ele vai agindo por desgastes, tá? Então ele vai desgastando lentamente e vai clorando essa água, tá? O pH dele, que a gente falou, o pH vai trabalhar em faixa 2,5 a 3,30, então é um pH ácido, que é importante para a questão do ácido hipocloroso que a gente conversou. E ele tem a apresentação dele são tabletes de 20 gramas e 200 gramas, tá bom? Que nós vamos estar colocando isso na água. Tá? Então, em relação à utilização, vou continuando a conversa, é uma desinfecção contínua e preventiva, tá? Então, ele vai clorando a água por desgaste. Então, o que a gente fala? Geralmente é o quê? Você vai trabalhar aí na faixa de 5 a 10 pedras aí em 1.000 litros de água, pedra de 200 gramas. Vai te dar aí no final em torno dos 5 ppm, 6 ppm de cloro no bico da ave, lá no clorador, lá no bebedor da ave, né? Que praticamente é o ideal, tá? E sempre assim, a gente fala, desgastou metade das pedras, você já repõe. Então, fala, colocou 10 pedras, vai observando, desgastou 5, repõe as 10. Por quê? Como ele é por desgaste, se a gente deixar zerar as pedras, e aí a hora que a gente for colocar a pedra novamente, ele vai demorar aí 24, 48 horas para a gente chegar no volume de ppm ideal, porque ele vai desgastando até chegar no ponto que a gente quer, em torno de 5 a 6 ppm, tá bom? Então sempre, metade da carga, praticamente metade da carga que está no dosador zerou, completa, sempre tentar trabalhar pelo menos com em torno das 5 ou as 10 pedras, tá bom? E em relação para a gente fazer a aferição do cloro na água, geralmente a gente usa, pode ser a questão das fitas, tá? Que mede o cloro livre, que seria o ácido hipocloroso, tá? Então nessa fita a gente vai ver realmente que o cloro livre é o que realmente tá tendo ação bacteriana, né? Tá? Ação antibacteriana. E porque o cloro, geralmente, quando ele faz a reação, a gente fala que tem o cloro combinado ali, né? O cloro que reagiu. Esse cloro reagido já não seria o cloro livre, né? Então ele já fez a ação dele, mas ele está presente, mas não já tem mais ação. Então, geralmente, o ideal é com as fitas que medem o cloro livre, que seria, no caso aqui, né? Nesse caso, essa fita aí da HTH. Existe também, pode fazer o do estojo com o colorimímetro, ele mede também o cloro, o combinado, né? Então, eu gosto mais de trabalhar com a fita, que a gente tem certinho o volume de cloro livre, né? Tá bom? Que aí trabalhar na faixa aí dos 5 ppm, mais ou menos. Aqui é mais para ilustrando, isso aí é um clorador, tá? Dentro dele ali ele tá praticamente, ele é transparente, você vê o volume de pedra, né, ali dentro, tá? Aqui tem um outro tipo de clorador. Então aqui ele tá no cavalete, quando você quer clorar, você abre ali, ele vai passar ali dentro, clora, banha as pedras, faz a cloração. E a hora que você for fazer uma vacina, você fecha praticamente as duas válvulas ali, vai passar água normal por baixo e você usa uma água sem cloro. Praticamente hoje na avicultura industrial, pessoal, todos os aviários têm cloradores assim. Isso aí é um exemplo lá dentro, né? As pedras, mas para vocês terem uma ideia. Aqui é praticamente um clorador caseiro que o pessoal também utiliza, é um PET totalmente furado, tá? Vários furos dentro desse PET. E aí você coloca as pedras dentro do PET e pendura debaixo da boia, tá? Na entrada de água. A água vai caindo, vai banhando as pedras, né? E faz essa cloração, tá? Geralmente, nós trabalhamos hoje aqui na Beraújo com o tricloro da Domus. Aqui são potes de 1 kg com 5 pedras de 200 gramas, tá bom? Então, assim, o ideal é sempre, a gente orienta sempre assim, sempre fazer a limpeza de todo o sistema, que nem a gente comentou ali, mostrou para vocês com o ácido, fez a limpeza e aí entra clorando com
com as pedras, né, com o tricloro. Porque o importante, a gente sempre fala, é limpar para clorar e nunca clorar para limpar. Porque quando você entra sem fazer a limpeza do sistema clorando, uma coisa que a gente gasta muito cloro, tá, para fazer essa limpeza, e a ação do cloro é sempre menor, né? Porque tem muita matéria orgânica ali para ele reagir. Então sempre a gente faz a limpeza da matéria orgânica e entra com a cloração. Aí a ação do cloro é muito mais efetiva depois que a gente fez a limpeza das instalações. Beleza, pessoal? O recado seria mais ou menos isso em cima dessa questão de limpeza, de lipo, de cloração. E até uma próxima.